Oi, hoje é a resenha do conto Memórias de um Ladrão, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Na minha aposentação voluntária, manifestada por uma vida quieta, sóbria, entretida pela literatura mundial, a minha principal felicidade, nos intervalos em que um tédio ligeiro ameaça invadir as minhas leituras, é a voluptuosidade da reminiscência. Julgará o leitor que estas reminiscências são de ordem amorosa e orgiática e que eu, voluptuoso do material de outrora, lhe faço agora suceder a voluptuosidade do espírito. Não é assim. Não há temperamento menos sensual, por não dizer tão indiferente aos prazeres de ordem vulgar como é o meu. Nem mulheres, nem vinho, nem jogo tiveram algum lugar na minha passada existência. Jogar, nunca joguei, poucas vezes tenho bebido vinho e o sexo feminino é para mim algo que nunca me atolhou apetecível, nem se me afigurou misterioso. Tampouco fui sportman, ou de algum modo ocupado em carreira ou vocação ativa. A minha aversão pelo propriamente físico é tão grande como pelo especificamente material. São de outro gênero, até agora insuspeito ao pensamento já perplexo dos leitores, as minhas recordações. Assim começa Memórias de um Ladrão, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história, sim, provavelmente de um homem, né? Mas a gente não fica sabendo o nome dele, o que ele é exatamente. Aliás, a gente não fica sabendo muitos detalhes a respeito aqui dessa pequena narrativa que a gente às vezes não pode nem chamar de conto exatamente porque esse texto aqui está completamente incompleto. Pois é, na verdade, dentro aqui dessa coletânea, Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, temos muito disso. Na verdade, temos aqui um grande recolhimento de muitos textos que o Fernando Pessoa escreveu, mas, pelo jeito, muitos deles ele não conseguiu terminar. Os motivos, claro, a gente não sabe exatamente. Portanto, se não me engano, esse aqui é o terceiro texto que realmente a gente percebe que está faltando muito mais coisas. A seguir viria uma explicação, tradução ou desenvolvimento de toda a parte, essa que a gente tem, que a gente chama então, se chamaria de inicial, e sim, teríamos então uma narrativa muito mais madura, consistente, mas do jeito que está, parece que falta muita coisa. Curiosamente, se não me engano, nos três textos incompletos que temos por aqui, na verdade, o que a gente tem, pelo menos, é interessante de ser lido. Aqui, a proposta é até muito instigante, porque o título, pelo menos, já revela uma coisa bastante curiosa. Memórias de um Ladrão. Bom, até aí é algo bem corriqueiro, pode ser qualquer coisa, né? Mas, quando a gente começa a ler esse texto inicial, e eu fiz questão de ler para vocês todo o primeiro parágrafo, porque exatamente dá uma noção muito interessante desse protagonista da vez, como ele meio que renega todo tipo de prazer possível que ele pudesse ter na vida. E a gente sempre tem essa sensação, ok, ele renega os prazeres carnais, sensoriais, muitas coisas. Talvez até dinheiro ele possa renegar, mas no fim a gente percebe, tá, ele faz tudo isso, mas ele é um ladrão. Ele é ladrão do que então? Não é dos prazeres alheios, com certeza, porque ele já renega todos, pelo menos os dele. Pode ser que sim, seja isso. Ele roube os prazeres dos outros e ele mesmo não sinta nenhum deles. Seria até curioso descobrir isso a seguir no texto. Claro, a gente não vai descobrir porque Fernando Pessoa não terminou essa sua obra, mas é curioso pensar assim. Mas realmente é essa graça talvez do texto, por ele ser misterioso o tempo todo. Aliás, falando em mistério, né? Em alguns momentos, também nesse texto aqui, a gente percebe que algumas palavras não foram captadas pelo pessoal que fez esse resgate dos textos do Pessoa, porque literalmente, em alguns momentos, é colocado até um sinal gráfico, um quadradinho vazado, onde a gente percebe que falta ali uma palavra. E às vezes quando a gente está lendo a frase, você percebe que por faltar uma palavra, às vezes tudo aquilo fica um pouquinho incompreensível. Eu, por exemplo, aqui optei, temos nessa parte que eu li aqui, dois quadradinhos, ou seja, está faltando duas palavras, pode estar faltando até mais de uma palavra, mas no caso, na primeira eu passei batido e na segunda eu meti uma palavra ali no meio para dar um sentido aqui nessa frase. É uma coisa curiosa, você está lendo um texto e de repente, por causa de uma palavra que falta, você perde o sentido do que aquela frase está querendo dizer, com certeza. Ou seja, né, além do texto em si, ele já está incompleto, ele não tem o seu desenvolvimento e o seu final,
algumas vezes uma mesma frase que a gente lê, parece que vai estar saindo tudo bem a interpretação, por faltar uma palavra você meio que fica realmente prejudicado. Sim, esse é o problema de textos incompletos ou textos que não conseguem ser resgatados de uma maneira 100%. Mas de todo modo que vale aqui, que realmente temos aquela coisa sempre do Fernando Pessoa, a devagar, daquela coisa, a pegada filosófica que eu chamo dos textos dele. Sim, aqui também temos isso, logo a seguir deste parágrafo de abertura. Vamos combinar. Eu também fiz questão de ler todo o parágrafo porque eu achei ele muito interessante, ele é bem arredondado, ele com certeza está completamente lapidado, podemos dizer que ele está finalizado. O autor não mexeria nele, com certeza. E sim, é o tipo de texto que você fala, que boa abertura para um conto. O que vem a seguir disso tudo, com certeza será muito bom. Só que a gente percebe que em seguida ele cai naquelas coisas de devagar à maneira meio filosófica dele e esfria completamente. Esta boa abertura, que tem um certo impacto, já transmite o espírito desse protagonista, se esvai completamente a seguir. E aí vemos mais considerações a respeito de alguns outros prazeres. Mas é aquela coisa, nesse primeiro parágrafo que eu li para vocês, já está bem definido como ele renegou os prazeres. Necessariamente, não se precisa explicar mais a respeito disso. Você já pode entrar no contexto da narrativa que você quer desenvolver. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é que, no fundo, o Fernando Pessoa começa a enrolar logo a seguir esse ponto que eu li para vocês. Porque, como eu disse, não precisa mais. Ele já expôs completamente que o protagonista tem essa visão de vida. E, claro, já temos a necessidade de leitor de saber o que esse protagonista vai fazer com o seu modo de vida, com a sua resolução. Sim, ele decide fazer isso e isso resulta em alguma coisa, num problema. E esta é justamente a partida de todos os contos. Quando a gente percebe que o protagonista está numa situação X, mas acontece um certo incidente e provoca com que sua vida passe a ser outra. Ele precisa mudar diante daquela, digamos assim, mudança imposta pelo destino. É isso que faz uma narrativa acontecer. O que a gente pode chamar também da peripécia. Acontece algo com os personagens, eles precisam se modificar. Se eles não se modificam, eles continuam no mesmo estado inicial, e aí a gente diz que não tem história, porque a gente só começa a se interessar pela narrativa quando a gente percebe que os protagonistas, os personagens em geral, estão passando por uma certa dificuldade. Eles precisam remediar aquilo, ou até se evoluírem por causa daquilo. Isso gera a curiosidade do leitor. Quando não há isso, num texto, tudo se perde, tudo fica um pouco vazio e tedioso, com certeza. E claro, quando o autor cai em repetições desnecessárias, com certeza aí a coisa começa a ficar complicada. O curioso é que depois de alguns parágrafos, o texto aqui nem é muito longo, eu esqueci de marcar, perdi a página, deixa eu procurar aqui, mas o que eu quero dizer é que no finalzinho desse texto, que ainda está preservado, nós descobrimos que aí o narrador aqui da história, ele volta a falar a respeito da tal coisa que ele rouba dos outros, pois até então ele tinha parado, como eu disse, ele só estava falando dos prazeres, uma variação de todos os prazeres que ele vai renegando. E ao finalzinho nós temos isso: nunca roubo um pobre, nenhum artista, um sábio, um professor ou um propagandista político. O despeito que o roubo produziria neles poderia ter graves consequências para o público. Só roubo a quem pode perder. Também só quem pode perder é a quem vale a pena roubar. Aqui, como em muitas coisas idênticas, a circunstância está em íntimo acordo com o desejo. Uma coisa um pouco enigmática também aqui. Mas claro, o enigma se mantém aqui porque ou se começa, né, se inicia justamente porque o texto está incompleto. Com certeza, a partir desse parágrafo aqui é que Fernando Pessoa ia desenvolver a tônica realmente aqui dessa sua narrativa. Mas claro, também já dá para perceber que este narrador aqui, ele tem um misto de escritor com leitor, ou seja, o que ele rouba talvez seja os sentimentos dos leitores também. Outra interpretação que a gente pode fazer a respeito deste pequeno conto inacabado de Fernando Pessoa. Por isso que eu digo que esse texto aqui é até interessante, porque mesmo incompleto, ele suscita na gente algumas interpretações interessantes, só por causa do seu começo, ou então por causa do seu título.
Isto já é um jeito da gente se interessar por esse texto, mesmo que tenha naquele miolo muita coisa tediosa, aquelas coisas tradicionais, ele ficar divagando demais, navegando pela filosofia, o que eu acho muito chato aqui nos textos, nos contos de Fernando Pessoa. Lá nas poesias não tem problema, mas aqui na prosa realmente é uma coisa que não me desce mesmo, cansa-me bastante. Mas enfim, aliás, eu preciso até dizer uma coisa para vocês, né? Eu li esse texto ontem e atribuí uma certa nota. Vou dizer até para vocês, eu atribuí 3 asteriscos. E eu acho que no final das contas, depois de ter passado 2 dias da leitura, eu reli um pouquinho agora antes de começar a gravar o vídeo, eu comecei a pensar um pouco mais a respeito deste conto, ou dessa pequena narrativa, ou desse pequeno ensaio talvez, que a gente possa considerar esse texto do Fernando Pessoa. Eu comecei a gostar mais dele, para falar a verdade, de quando eu terminei a leitura dias atrás. Pois é, isso acontece muito com a gente. Às vezes, quando a gente termina de fazer a leitura de um conto, a gente pensa, ok, achei maravilhoso, ou ok, achei uma bela de uma coisa inútil, perdi meu tempo. E sim, às vezes, claro, a gente fica no meio do caminho e acaba atribuindo uma nota bem mediana. Por exemplo, no caso aqui desse texto do Fernando Pessoa, eu atribuí inicialmente 3 asteriscos, ou seja, eu só achei que era um pouquinho acima da média, tinha aquelas coisas desnecessárias, que ele fica enrolando, a gordura do texto, como eu sempre digo, podia ter sido mais sucinto. Podia. Aliás, se ele colocasse aquele primeiro parágrafo que eu li para vocês e também o último que eu li, estava muito bom esse texto. Seria um texto incompleto? Melhor ainda. Justamente porque tirou toda a gordura ali do meio. Mas enfim, o que eu quero dizer é que passados 2 dias e agora, vendo assim um pouquinho, só salpicando o que temos aqui do texto mais uma vez para poder fazer o vídeo, eu comecei a considerar que esse texto aqui me agrada muito mais do que havia me agradado anteriormente. Ou seja, eu posso atribuir uma nota um pouquinho maior para Memórias de um Ladrão, com certeza, um pouquinho mais do que 3. E talvez seria 3,5, 4, aí eu fico na dúvida. Mas eu acho que eu posso atribuir, sim, uns 4. Acho que pode ser 4, porque no fundo eu gostei bastante desta abertura. Essa abertura vale todo esse texto inacabado. Portanto, para Memórias de um Ladrão, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo, sim, 4 asteriscos. Mudei de ideia. Ainda bem que eu não gravei o vídeo anteontem, senão ficaria só 3. Bom, e agora só resta constatar uma coisa muito interessante que, aliás, me corrigindo do vídeo anterior, onde eu falei que haviam ainda muitas histórias para serem acompanhadas aqui nesse livro, ou seja, a agonia ainda permanecer. Não, não, isso estava errado. Na verdade, agora só faltam mais 2 títulos a serem lidos aqui dentro desse livro. Depois, ainda existem mais 3, só que não são da lavra do autor português. Na verdade, são traduções de contos de O. Henry, que eu vou deixar para fazer a leitura um pouco mais para frente aqui dentro do projeto Contos do Meu Dia. O que vale, por enquanto, ele é o que Fernando Pessoa escreveu. Portanto, temos mais 2 pequenas histórias a serem conferidas, que a gente vai ver logo a seguir. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto nesse ano de 2020. E tchau!